professor Paulo é professor do Departamento de Microbiologia, aqui do ICB da USP. Ele fez graduação em Biologia, aqui na Universidade de São Paulo, fez um mestrado em Virologia Molecular na Universidade da Flórida, em Gainesville, fez doutorado em Virologia em... Paulo, estou sem óculos, em Oxford, né? E trabalha com... não, eu vou ter que colocar óculos, Paulo, desculpe. Vamos voltar para os óculos. E trabalha com evolução de flavivírus, baculovírus, arboviroses emergentes, filogenia molecular, e hoje vai falar conosco sobre antivirais, que é outra linha de trabalho do Paulo. Então, muito obrigada, Paulo, e fique à vontade. Eu queria agradecer muito a Maria Regina. A minha vida tem um aspecto, eu só queria comentar com o pessoal aqui, que é meio um pouco diferente da trajetória normal, porque quando eu acabei a minha graduação, eu comecei a trabalhar, durante o final da graduação, em um tempo eu trabalhei em fazendas, e depois eu dei assessoria para a usina lá em Cosmópolis, que trabalha, já estava meio mexendo um pouco com controle biológico, já ao mesmo tempo que eu tinha iniciado a minha iniciação científica com a Ana Clara Schemberg, que é a minha grande mentora, tenho umas saudades dela, que era professora aí da microbiologia, é filha do Mário Schemberg, aquele físico espetacular, né, que descobriu o Meson Pi, um grande físico brasileiro, e a Ana Clara fez, digamos, a minha iniciação em ciência. E quando eu estava trabalhando com a Ana Clara, fazendo o que seria um pós-bacharelado, apareceu o Otávio Pavan e trouxe vírus de inseto, que são usados para o controle biológico da Diarrhea saccharalis, que é uma praga, é um lepidóptero cuja larva cavita e faz furos, né, na cana, e causa uma grande perda de cana. E eu comecei a trabalhar com a biologia molecular desses vírus. O Otávio conhecia um pesquisador na Holanda, Just Maria Vlak, de Wageningen, que é um dos centros mais importantes da história da virologia, onde os primeiros vírus de mosaico do tabaco foram identificados na virada do século XIX para o século XX. E eu acabei indo para lá, no meio do meu pós-bacharelado, fiquei quase um ano trabalhando na Holanda. E foi um trabalho espetacular, era microscopia eletrônica, tinha ali o primeiro microscópio eletrônico que saiu de Hamburgo e foi para da Philips, que saiu de Hamburgo e foi para Holanda, foi instalado ali. Eu ficava do lado da sala onde eu trabalhava com o Geol, que era um microscópio mais moderno, mas ele estava lá o Philips antigo, e todas as tardes, na hora do chá, vinha essa senhora que tinha sido a técnica que veio da Alemanha para navegar esse microscópio. Então, eu te conhecia, a primeira virologista dos anos 30, estamos falando dos anos 80, você imagina, ela foi lá moça e era uma senhora, obviamente. Então, é uma parte da história da virologia, e para mim foi uma coisa espetacular, aquela exposição, aquela realidade. E quando eu voltei para o Brasil, acreditem se quiser, aconteceu uma coisa muito única. Eu fui procurado pela Embrapa. Na época, a Embrapa tinha no CNP Soja, com o Flávio Moscardi, um programa, eles tinham 2 milhões de hectares de soja, certo? Que eles estavam usando um baculovírus também para controle biológico. E o EPA, o Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, estava muito grilado com o fato de que a Embrapa estava aplicando 2 milhões de hectares com o vírus sem ter algum controle da estabilidade genética do vírus. Como era parte do trabalho que eu fiz com o Vlak, que a gente fez o primeiro banco de cosmídeos, foi o segundo banco de cosmídeos da virologia. O primeiro foi feito em Utrecht, com um pseudorabies, e o segundo foi feito
por mim e pelo Justus Maria Vlach com baculovírus, com autografa californica, que era o modelo. Então, como eu estava já mexendo com essa parte de genética de vírus, tinha que identificar todos os cosmídeos que eu estava fazendo. Ainda não tínhamos sequenciamento do vírus nessa época. Estou falando de 84, 85. Quando eu voltei, a Embrapa imediatamente comprou meu passe. Então, imagina, eu era um graduado em biologia com um pós-bac feito na Holanda, contratado pela Embrapa. Tive que morar em Brasília. Fui trabalhar no Centro Nacional de Recursos Genéticos, Senargem, que na época era um dos lugares mais avançados para a genética do Brasil. Eles eram totalmente na frente de tudo que acontecia em qualquer lugar do Brasil. Era uma coisa espetacular. Aquilo era um banco de germoplasma brasileiro e, ao mesmo tempo, de pesquisa na área genética. Eles estavam modificando geneticamente plantas, né, para aumentar o teor nutricional do feijão, por exemplo. Tinham projetos espetaculares também em toda a parte de genética animal. E então eu fiquei lá, conheci minha mulher, casei, mas eles me mandaram para os Estados Unidos para fazer uma pós-graduação. Porque na época, eu como pesquisador da unidade de controle biológico, sem ter uma pós-graduação, estava um pouco confuso, porque o meu projeto de baculovírus lá, no PNP da Embrapa, estava ganhando já financiamento para todo o controle biológico. Então era uma coisa irregular, eu sem uma pós-graduação, ser o pesquisador que estava trazendo dinheiro para toda uma unidade de controle biológico que envolvia, inclusive, controle biológico com fungos, controle biológico com bactérias, controle biológico de mosquitos. E então estava uma coisa meio desconfortável. E então eu fui e aí então começa o que a Regina falou, que eu acabei indo já depois de quase 3 anos de trabalho na Embrapa. Eu sinto uma saudade lá do Senargem. Eu acabei indo para a Flórida, depois, no meio da viagem na Flórida, eu fiquei muito apaixonado por a questão de evolução, que foi sempre o meu drive, e acabei tendo a possibilidade de fazer meu doutorado. Acabei na Flórida, já emendei imediatamente com a Universidade de Oxford. O recurso humano de áreas estratégicas do CNPq foi super bonzinho comigo. Eles falaram, tá bem, você quer ir para a Flórida, você quer ir para Oxford para trabalhar com evolução viral? Me mandaram. Eu continuei trabalhando lá com baculovírus, mas expandi muito minha gama de interações. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fui contratado pela Escola Paulista de Medicina. Eu era o único não médico do Departamento de Moléstias Infecciosas. E aí eu comecei a trabalhar com HIV lá. Inclusive, conduzi uma pesquisa exatamente com resistência antiviral, que eu vou explicar daqui a pouco. E isso foi por volta de entre 97 e 2000. E em 2000 eu já estava na USP, professor, colega da Márcia e da Regina. E nesses últimos 20 anos eu tenho trabalhado lá no ICB. Mas, então, vamos começar a conversar um pouco sobre essa questão de antivirais. O que eu estava fazendo na Escola Paulista? Imaginem vocês, 97, 98, que foi um pouquinho depois a gente ter descoberto que foi uma coisa muito chata que aconteceu em 97, 96. O David Rowe, lá do Aaron Diamond, em Nova York, ele tinha mantido pessoas suprimidas por antivirais, AZT, 3-TC, nós vamos ver isso durante a aula. Mas uma das coisas que aconteceu foi que pessoas que começavam a tomar os antivirais, por exemplo, o AZT, ou 3-TC, ou o que tinha na época, a carga viral era muito reduzida, e esse indivíduo agora começava a ganhar massa ponderal, começava a sair daquele quadro de caquexia, começava a ter vigor físico, a pessoas, entre aspas, sarava. Então, imagine vocês, várias pessoas mantidas em regimes de drogas, e como eles estavam com carga viral indetectável pelos métodos da época, que a gente hoje sabe que não era zero, mas pelas as tecnologias que a gente tinha no final dos meados dos anos 90, para o final, aquilo era identificado como um paciente que tinha carga viral zerada. Então, veja, o Aaron Diamond, de Nova York, super animado, porque eles estavam com
o David Ho, do Aaron Diamond, do Instituto Aaron Diamond. O David Ho super animado, porque ele estava com pacientes muito bem já, com ganho ponderal, com uma recuperação razoável, tomando remédio. Então, a grande pergunta veio aqui. Ele falou o seguinte: agora nós temos que parar para ver se essas pessoas não têm mais vírus no sistema. E quem estava envolvido com ele nesse trabalho é um amigo meu, o Alan Patterson, que é um grande epidemiologista. Eu trabalhei com o Alan Patterson do ano 2000 ou 2008 no Instituto de Ciências da Complexidade de Santa Fé. Então, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Aquele é um instituto espetacular, fabuloso, um dos mais importantes institutos, think tanks na área de ciências da complexidade. E o Alan Patterson e o David Ho, então, o Alan ia fazer todo o estudo do que acontecia na hora que o David Ho parava de dar droga para os estudantes. E no momento que você para de dar droga, você começa agora a acompanhar nas pessoas atividade viral. Veja, para desespero de todo mundo, no momento que você tinha uma pessoa já saudável, aparentemente, e tirava a droga, o que acontecia? A pessoa mostrava um quadro parecido com uma infecção aguda por HIV. O HIV dava um pulo enorme, carga viral subia drasticamente, e essa subida da carga viral, na verdade, ela foi muito importante, porque o Alan Patterson usou essas curvas de crescimento, que eram totalmente regulares, usou uma técnica chamada de spline, onde pega os elementos dessas curvas, que mais ou menos cabem o melhor possível em alguma forma de regressão, e entendeu o que estava acontecendo. Ele percebeu uma coisa pavorosa. Ele percebeu que o vírus não só vivia em algumas células, com diferentes velocidades de reposição, mas esses santuários, entre aspas, começaram agora a voltar a produzir vírus, e a pessoa fez uma infecção aguda, e se não fosse controlado, aquilo poderia novamente evoluir para um quadro muito grave, conduzindo até ao AIDS. Bom, a comunidade ficou muito deprimida com esse resultado. Todo mundo. A gente percebeu que a coisa era para valer, que o vírus infectando a pessoa ia ficar lá. E que não houve clearance viral de nenhum desses pacientes. Então, uma das coisas particularmente relevantes foi que o David Ho, como é um cara genial, o David é uma pessoa espetacular, ele falou assim: hit early and hit hard. Os dados que o Alan Patterson gerou, em função de quando cada um começou a tomar remédio, dado o ponto onde eles primeiro foram infectados, se observou claramente que os indivíduos que foram tratados tardiamente, já com mais de um ano de progressão de doença, assim por diante, eram os indivíduos que tinham mais quantidade de tecidos infectados, mais santuários ocupados pelo vírus. O David Ho fez o raciocínio inverso. Lembra que depois esses caras começaram a entrar em droga de novo, e a redução em barrancos, vamos dizer assim, do vírus, confirmou os dados do Alan de quais tecidos estavam liberando o vírus ou deixando de liberar vírus por causa da droga. Então foi muito bacana, porque não só você pegou a infecção aguda, com o vírus voltando, vindo de diferentes tecidos, mas depois esses mesmos pacientes, agora o vírus foi inibido neles, eles voltaram à terapia. Eu vou explicar daqui a pouco a grande inovação, no entanto. E no momento que eles voltam a essa terapia, novamente a carga viral vai caindo em passos, em steps, em barrancos. E cada barranco desses, o Alan Patterson identificou ao mesmo tempo com os dados primários, com a meia-vida de grupos celulares diferentes, então refinou o quadro dele da infecção sistêmica pelo HIV. Muito bem. O que o David Ho fez espetacular nessa segunda fase? Ele fez uma coisa particularmente genial, que ele veio com o tema Hit Early, Hit Hard. E outra coisa que ele viu, que a gente já tinha evidência disso, é de que quando eu uso uma única droga antiviral para o HIV, nós vamos ter problemas de resistência ao antiviral. Ela emerge, às vezes, em poucos meses, às vezes em dezenas de semanas, a pessoa consegue fazer uma resistência para o antiviral quando eu uso uma única droga. A grande sacada do David Ho foi combinar drogas. Ele falou, se eu dou uma droga, eu tenho uma probabilidade
de mutação de resistência. Muito bem. Essa probabilidade de mutação de resistência é dada em número de replicações virais necessárias, quantos vírus têm que ser produzidos para que surjam resistentes sob pressão de droga. Agora, vocês lembram muito bem, quando vocês estudaram probabilidade e análise combinatória, que se eu tenho uma probabilidade baixa de um evento, se eu agora agregar um outro evento, por exemplo, se eu usar agora uma outra antiviral, eu vou ter o produto dessas duas probabilidades como produto de resistência. Ou seja, o vírus vai ter que ficar resistente à primeira droga e, ao mesmo tempo, resistente à segunda droga. Isso é o produto da probabilidade da resistência a cada droga individualmente. O David Rowe foi mais longe e combinou uma terceira droga. Esse produto agora é um produtório de 3 probabilidades. A probabilidade disso é muito baixa. E com isso, ele concebeu o HAART, Highly Active Antiretroviral Therapy. HAART é muito parecido com HARD. Então, essa jogada do hit early, hit hard, with heart. E isso é o nascimento, no final de 96, do procedimento que a gente usa até hoje com os pacientes portadores do HIV, que é combinar a terapia. Então, agora eu vou falar um pouco da minha experiência na Unifesp. Quando eu cheguei na Unifesp, em 97, 98, eu fui trabalhar num grupo que trabalhava com HIV. Vocês podem perguntar, como uma pessoa que gosta tanto de evolução viral vai trabalhar com HIV? A minha resposta, quem deu para mim foi meu ex-orientador em Oxford, que deu uma risada, porque em Oxford eu tinha feito vários trabalhos com evolução, a gente tinha publicado na Nature, no Proceedings of National Academy of Science, e várias coisas que eram assim, inclusive num pós-doc que eu fiz lá, na época que eu acabei o meu doutorado e minha mulher ainda não tinha acabado o doutorado, eu fiquei quase um ano a mais trabalhando num dos grupos mais importantes do mundo na época de evolução viral. Foi que nem uma criança na Disneylândia, foi um prazer para mim aquilo. E aí, nesse período, eu consegui publicar um trabalho importante com o David Krakauer no Nature, que o David depois foi para Santa Fé, e por isso que de 2000 a 2008 eu continuei essa colaboração com ele lá no Instituto Santa Fé de Ciências da Complexidade. Mas o mais interessante, vamos voltar um pouco lá para a Escola Paulista, por que eu ia trabalhar com HIV? Por que o meu orientador explicou? Eu expliquei para ele, quando eu ainda estava em Oxford, acabando meu pós-doutorado, eu falei assim, olha, eu estou em contato com pessoas que trabalham com HIV. Ele deu risada. Por que você vai trabalhar com HIV? Eu falei, porque o HIV é a drosófila do século XX. Porque o HIV, vários estudos já saindo sobre evolução. E o que acontece num paciente em alguns meses, é o equivalente ao que aconteceu com populações de drosófila nas Ilhas Havaianas, em quase 35 milhões de anos. É muito rápida a evolução dos vírus. Então a gente vê a evolução em tempo real num paciente. Eu estava fascinado com isso. E, de fato, quando eu cheguei, eu já estava em contato com o pessoal da Escola Paulista de Medicina. Eles quase que rapidamente me colocaram lá como professor substituto. Eu comecei a usar essas metodologias de genética populacional e evolução viral para trabalhar com HIV. Daqui a pouco eu chego nos antivirais. Então, alguns estudos que a gente fez lá na Unifesp, eu acho que foram até revolucionários, porque a gente conseguiu medir coeficiente de adaptativo de mutações no HIV, mostrando que existia seleção adaptativa, porque existia um grande problema na época se o HIV, por causa do tamanho da população, evoluiu de forma aleatória, por o que a gente chama de deriva gênica, random drifting, ou se tem seleção positiva. Era um grande debate. Então eu gostei demais de rapidamente lá ter desenvolvido um trabalho mostrando que existia sim evidência para seleção positiva guiando a evolução do HIV. Não só isso, mas consegui calcular o coeficiente de seleção de algumas substituições que a gente acompanhou no HIV. Outro trabalho que eu fiz lá de relevância foi, também voltado à resistência, foi um trabalho que foi encomendado pela Bristol Myers Squibb, na época, e eles queriam saber, uma vez que agora a jogada era usar o coquetel, várias drogas simultâneas, eles queriam saber se já existia, se já pré-existia na população brasileira
mutações para resistência para alguns dos remédios, algumas das drogas que eles queriam lançar no Brasil. Então a gente organizou um coorte de 104 pessoas que eram portadores do HIV, mas que eram o que a gente chamava de naive. Eles não tinham sido expostos a nenhuma terapia antiviral. Isso é bem na virada. E o que acontecia com essas pessoas? Na época, o Ministério de Saúde já tinha feito uma normativa, um protocolo, no qual a pessoa tinha direito a 3 medições de carga viral e contagem de linfócito CD4 por ano. Então, dependendo dessas quantidades, olha que coisa triste, mas é a verdade, a pessoa agora podia receber antivirais no esquema do David Hart. 2 inibidores da transcriptase reversa e 1 inibidor da protease. Então, era um coquetel já, tá bom? Então, mas eu estava olhando, que era uma coisa que ia desaparecer do planeta, pessoas que permaneciam, eram HIV, portadoras do HIV, mas não estavam tomando remédio ainda. E esses foram 104 pacientes que eu trabalhei. E nesse coorte, eu consegui determinar que 14% das pessoas já tinham mutações de resistência para várias drogas antivirais, sem nunca ter tomado remédio. Esse número depois foi confirmado, foi observado em outros estudos, e mostrou que o HIV ele replica tão rápido e tem tanta diversidade genética, que naturalmente você já tem resistência a uma droga, mesmo antes do paciente ter visto essa droga. Vai ter ali uma população minoritária de vírus, porque ele não é tão bom para replicar, que exploram o espaço de sequências, incorporando essa mutação de forma transiente na população. Então, esse foi meu envolvimento com antivirais. Depois disso, eu saí lá da Escola Paulista e vim trabalhar no ICB, e no ICB a gente começou um projeto, foi uma das razões até de eu ter ido para o ICB, porque eu fui contratado, eu imagino que em função disso, eu estava montando um projeto com participação de gente do ICB que chamava VGDN, Viral Genetic Diversity Network. Era um projeto baseado no modelo vocês não vão lembrar disso, daquela rede onça que fazia o sequenciamento de genomas de bactérias, e depois, eventualmente, eles acabaram também fazendo o Transcription Finishing Initiative do genoma humano. Foi um projeto maravilhoso, feito principalmente no Brasil, tá? E que foi aquele projeto onde se mapeou todos os transcritos do genoma humano. Maravilhoso esse trabalho. Eu não participei dele, mas indo meio na cauda desse onça, a gente propôs um projeto onça-like, mas na área de virologia, visando a implementação de uma virologia de boa qualidade no Brasil. Então foi importante, porque quando o VGDN começou, a gente conseguiu montar 22 laboratórios do estado de São Paulo. Desses 22 laboratórios, 7 imediatamente se tornaram laboratórios de nível 3, foram os primeiros do estado. O primeiro deles foi feito aí no ICB. E depois mais 32 laboratórios foram feitos no Brasil, com a tecnologia que foi desenvolvida pelo grupo do VGDN, principalmente o Edson Dorigon no ICB. Isso agora se transformou numa grande rede de laboratórios a nível do Brasil. Mas uma das coisas importantes no VGDN foi que uma das tarefas coordenadas nossas, que foram 4 tarefas coordenadas, visava o estudo do HIV e visava o sequenciamento de 25% do genoma por volta de 1.700 pacientes de 7 cidades do estado de São Paulo. E uma das coisas que a gente descobriu nesse estudo, acompanhando pacientes por quase 20 anos depois, é que sim, as mutações de resistência são importantes, elas são mantidas na população e elas guiam também a formação de recombinantes. A resistência que o vírus tinha, o subtipo F, que responde muito melhor ao inibidor de protease, talvez o fato de que o inibidor de protease estava sendo utilizado em grande escala na população brasileira, como parte do coquetel, tenha causado um fenômeno extremamente preocupante, que nós estamos acompanhando até hoje, que foi a expansão dos recombinantes BF, onde preponderantemente
esses recombinantes vão levar uma protease do tipo F, porque ela é muito menos sensível aos inibidores de protease que são usados no Programa Nacional de Uso de Antivirais para o HIV. Então, olha que coisa espetacular. Quer dizer, nesses poucos anos, eu consegui experimentar como pesquisador uma realidade que vai desde a evidência do que está acontecendo dentro dos pacientes que não foram expostos a drogas, até aspectos de particularidades genéticas do vírus, de uma população exposta a drogas, como isso daí vai poder moldar a população dos vírus que estão espalhando para a população brasileira. Então, essa é a minha experiência com antivirais. Vocês vão perceber que ela é relativamente limitada, mas eu tive a sorte de trabalhar em níveis de descrição bem diferentes do fenômeno, desde o que acontece no indivíduo sem droga até o que acontece numa população exposta a um regime de drogas. E com isso eu consegui, talvez, criar algum entendimento que possa ser útil. Então agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão de antivirais. Já adiantou muito a gente está com 36 minutos já, mas eu queria mostrar para vocês alguma coisa. A gente sabe que vacina é a vacina é um dos grandes feitos da humanidade. É por causa da vacina que a gente atingiu uma capacidade de sobreviver a doenças que antes eram extremamente incapacitantes e tremendamente nocivas, porque você destruía populações inteiras e causava... Então, quando a vacina possibilitou a sociedade se tornar mais complexa, as populações aumentarem, a gente tem muito mais interação construtiva e evolução socioeconômica. Então, a vacina é a grande contribuição da nossa área da ciência para a humanidade, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes as vacinas têm problema, porque às vezes você tem... ela não tem um efeito terapêutico no indivíduo que já está infectado, né? E ela pode ser sempre uma opção espetacular para a gente reduzir um surto, mas a gente tem que ter um outro braço, que é aquele de interferir na pessoa que está infectada. E para isso a gente tem que ter os antivirais. E uma das preocupações, vocês vão ver aqui daqui a pouco por quê, é que a quantidade de antivirais é pequena. Muito difícil de desenvolver, eu vou mostrar para vocês as razões disso. Então a gente tem mais ou menos 100 antivirais que são disponíveis no mercado, isso é mais ou menos de 2018 esse dado, essa aula. E por que tem tanto pouco, por que o menu, por que o cardápio que a gente tem de antivirais é limitado? Porque, veja, o antiviral ele tem que ter certos predicados complicados. O ideal, qual que seria o antiviral ideal? Já vou falando para vocês, depois a gente só vai rever, para economizar tempo. O antiviral ideal, ele tem que, idealmente, agir só contra o vírus e não afetar nenhum aspecto celular. A gente sabe, hoje em dia, que existe uma classe conceitual de ação antiviral, na qual a gente vai querer também afetar alguma coisa na célula para atrapalhar o vírus, que não atrapalhe tanto a célula. Então, veja, na época desse conceito de antivirais que trabalham única e exclusivamente contra o vírus, vocês imaginam exatamente que a gente tem um problema enorme aí, né? E que a gente vai precisar ter, primeiro, os vírus que replicam em sistemas celulares em modelos animais. No mínimo, a gente precisa de 2 modelos para validação pré-clínica. Então, vários vírus, como HBV, o HPV, o Smallpox, o Ebola, o Lassa, hepatite C, que não está aqui, mas é um dos problemas, não são vírus fáceis de você cultivar e gerar modelos in vitro ou in vivo para se fazer o trabalho de busca e aprimoramento de antivirais. Outra coisa que o que ele fala aqui desse terceiro aspecto fundamental é que o antiviral ele tem que ser 100% efetivo. Eu posso ter várias moléculas com atividade antiviral, que a gente entende exatamente como ela funciona contra o vírus. Mas se ele não causar 100% de inibição de multiplicação viral, ele, sem dúvida nenhuma, se for um vírus de RNA, por exemplo, vai evoluir resistência. Por quê? Porque esses 10% dos que não são
5 ou 1%, ou meio fração de por cento do vírus que consegue replicar na presença daquilo, vai ser aquele que ou mutou ou está na beira de adquirir uma nova mutação importante que vai dar resistência. Então, se um antiviral não é 100% efetivo, ele já nasce fracassado. Aqui, só para vocês terem uma ideia, como é importante essa questão da carga viral, que é essa linha vermelha, tá? E aqui você dá a droga, e aqui é o tempo. Se eu dou uma dose baixa, você vê, eu só faço uma barrigadinha, que só reduz um pouco a mediana da carga viral. Lá, rapidamente, ele volta para o estado original. Por quê? Porque aqui eu já tenho vírus resistente, tá vendo? Se eu uso uma dose intermediária, olha aqui, eu não mudo praticamente o tempo de surgimento de resistência, eu só estou mudando a dinâmica de replicação viral. Tá vendo? Aqui replica mais, aqui menos. Se eu achar uma dose onde tem inibição de 100%, eu consigo, durante o tempo, manter a replicação viral. O ideal seria o quê? Isso aqui está a zero. O que significa essa curva aqui? Significa que ela vai levantar, talvez aqui. Tá? Então, vocês perceberam o grande problema. Então, replicação viral sob pressão de droga gera resistência. Outro aspecto fundamental no desenvolvimento de antivirais é que várias das infecções agudas são tão rápidas que você não tem... Você vai levar tempo para, por exemplo, monitorar, ou, aliás, saber com certeza que o cara está infectado. Quando você descobriu que ele está infectado, ele já está resolvendo esse problema ou morrendo disso. É basicamente o que acontece. Ou vai fazer uma infecção persistente. Tá? Então, para a gente ter um antiviral que funcione, ele tem que ser administrado cedo para ter impacto. Um exemplo claro disso é o que está acontecendo agora com o SARS-CoV-2 2. Se você não interfere até entre o segundo e, no máximo, 4 dias de manifestação de sintomas, a chance que você tem de conseguir controlar a multiplicação viral é muito baixa, e aí a doença muda para um outro tipo de doença. A gente fala, sai da fase 1 de replicação, entra na fase 2A, 2B, onde a pessoa agora começa a ter um quadro sistêmico severíssimo, e na terceira fase hiperinflamatória não adianta nada do antiviral. A pessoa vai ter que ser tratada com outro complexo de drogas, que são anti-inflamatórios, anticoagulantes, uma outra classe de moléculas, e aí, muito provavelmente, se a pessoa tiver uma comorbidade, 2/3 desses vão morrer, dependendo da idade, muito mais do que isso. Então, vocês percebem que a administração de drogas, ela é extremamente crítica e crucial de ser feita muito rapidamente. Para ser muito rapidamente aplicada, eu tenho que ter diagnósticos rápidos também. Vocês veem a complicação envolvida. Num caso, por exemplo, uma infecção persistente como HIV, tudo bem. O cara vai fazer uma infecção aguda, vai achar que teve uma gripe e talvez só vai descobrir que está com HIV numa circunstância bem mais futura, mais avançada. Mas aqui, por exemplo, olha o LJ1001, que é um antiviral de espectro muito largo. Olha a quantidade de vírus que são afetados por essa molécula. Desde o ebola, Marburg é um tipo de ebola, a influenza, o junin, que é um arenavírus, os buniavírus, esses aqui são arenavírus extremamente complicados. Rift Valley é um vírus que eu trabalho junto com os meus colegas na África há mais de 20 anos, tá bom? É muito importante esse vírus. Ele, se sair da África, vai causar um enorme problema. Né? Bom, eu trabalhava com o Zika na África há 20 anos atrás, então, de repente, ele saiu da África e causou problema. E com chikungunya também, então, quer dizer, e com outras variantes do West Nile, que eu estou trabalhando junto na África, que muito provavelmente já estão saindo da África e muito provavelmente podem chegar nas Américas. Omicron Hemorrhagic Fever Virus, tá vendo? É um outro vírus que eu trabalhei muito com esse grupo de vírus que são os tick-borne encephalitis, trabalhei na Inglaterra com esses vírus. Tem vários grupos de vírus, aqui HIV1, que eu também trabalhei, febre amarela, que eu trabalhei, hepatite C, a gente trabalhou no VGDN muito intensamente. West Nile também é um grupo de vírus, os flavivírus, que faz parte dos vírus encefalite japoneses que eu trabalhei. Eu não trabalhei com esse aqui, finalmente um, tá? Que vai, na verdade, ser um exemplo do que vocês vão ver daqui para frente.
E também não trabalhei com pox, com os vírus de varíola, tá? Adenovírus eu não trabalhei também, nem o Coxsackie, e não trabalhei com reovírus. Mas o que é que tem em comum com todos esses vírus aqui? Todos eles, a maior parte deles são envelopados. Alguns não são. E o impacto da ação é negativo, tá vendo? São controles negativos. O que o LJ1001 está fazendo? Se a gente olhar aqui o VSV, o vírus da estomatite vesicular, vocês estão vendo que aqui a partícula viral, aqui eu tenho, ela é bonitinha, ela tem essa estrutura envelopada, e vocês estão vendo aqui esse núcleo capsídeo, né, mais ou menos eletrodenso, isso aqui é microscopia eletrônica de transmissão, usando acetato-uranila como contraste. Fiz bastante isso quando era moleque lá na Holanda, isso me lembra minhas madrugadas fazendo isso lá em Wageningen. Olhar uma foto dessa me dá saudade. Mas aqui, qual é o efeito da LJ dessa molécula, que é um variante do 1001? É que se eu tratar com outras moléculas esse variante aqui, eu vejo que é um variante daquela molécula em cima, ele vai, na verdade, fazer o quê? Ele vai dissolver o envelope. Veja, agora a gente começa a entender. Vocês estão vendo? Todos esses vírus são envelopados. E olha o nível de atividade, sempre alto, tá? Quando o vírus não precisa do envelope para ser transmitido, a droga não tem efeito. Então, isso inibe vírus envelopados, mas não os envelopados. Muito bem. E o que ele está fazendo? Essa molécula ela vai destruir o envelope. Veja, ele tem baixa toxicidade, desintegra preferencialmente o envelope viral, porque ele vai intercalar nos lipídios, estabilizar a bicamada lipídica que faz o envelope, e ela agora ela desmancha. Né? E é curioso que o DMSO, que é resistente, o dimetilsulfoxi, que teria um efeito brutal em alguns sistemas, ele pode ser também, ele não causa proteção na hora que a gente usa esses derivados do LJ1001. Tá? Então, aqui são as histórias dos antivirais. Veja, então o que eu estou falando aqui para vocês, para sumarizar? Que eu posso sim fazer um antiviral de espectro largo. Isso é muito importante e é muito útil. E abre também essa porta para o reposicionamento de drogas, que é uma coisa extremamente importante para a gente rapidamente usar, por exemplo, no caso da hepatite, da febre amarela, por exemplo, em São Paulo, a gente rapidamente, isso é um trabalho que o Lúcio de Freitas desenvolveu ao NCB, ele mostrou que o sofosbuvir, que foi a primeira antiviral que teve ação contra a hepatite C, funcionou muito bem contra a febre amarela. O professor Carneiro, o Saldiva, o pessoal da patologia aqui na Faculdade de Medicina, quando tiveram essa informação, pegaram o sofosbuvir, puseram em pacientes que estavam na fase fulminante da infecção por febre amarela e conseguiram ter sucesso em transplante de fígado. Foi uma novidade, foi uma inovação em décadas de estudo da febre amarela, uma grande contribuição da Universidade de São Paulo. Porque o que os caras observaram? Que quando você faz o transplante de fígado, a febre amarela está replicando no pâncreas, em outros órgãos. Então você faz o transplante e o indivíduo ainda fulmina e morre, porque o vírus vai inclusive para o cérebro dele. Usando o sofosbuvir, que é um antiviral, eu estou reprimindo, estou suprimindo a multiplicação viral, e com isso o indivíduo consegue agora sobreviver ao transplante de fígado. Então isso foi um grande exemplo de reposicionamento de remédios, que um remédio foi desenvolvido para hepatite C, que se mostrou eficiente in vitro contra a febre amarela, e de repente, durante esse grande surto que a gente teve em 2018 de febre amarela em São Paulo, a gente conseguiu efetivamente progredir muito na questão do transplante de fígado para pacientes com infecção fulminante. Isso é uma maravilha. Então, parabéns, eu quero bater palmas aqui para o pessoal da USP de ter desenvolvido isso de uma maneira tão brilhante e rápida. E aqui é um rápido, um histórico. A primeira molécula, praticamente, que é desenvolvida são essas
tiosemicarbamazonas que são usadas contra a varíola, que na época era um vírus extremamente importante, né? Você tem que ver que a varíola afetou muito a geração desses 3 professores. Eu, a Regina e a Márcia, ainda até 1970 era um problema, tanto que nós fomos vacinados quando crianças. E o último caso foi em 77. E a partir de 60 e 70 começou esses programas de blind screening, ou seja, você pega uma coleção de moléculas enorme e começa a aplicar em cima de vírus replicando em células para ver qual delas tem alguma ação. Vocês vejam que todos os vírus que a gente não tem condição de trabalhar em sistemas in vitro, a gente não consegue rapidamente fazer um screening de moléculas. Então esse blind screening é uma coisa muito importante, porque a gente rapidamente, a gente pode testar painéis de moléculas e existem uma quantidade enorme de painéis. No total, são centenas e milhares de moléculas que são disponibilizadas em diferentes painéis, e você, de uma maneira sistemática, pode ir testando in vitro a replicação viral, expondo essas células e esses vírus replicando lá, diferentes concentrações de cada molécula, e de repente, quando você tem um hit, né, quando alguma coisa causa efeito na replicação, a gente agora começa a purificar, ou mesmo até uma molécula que a gente está muito animado com ela, que tem um efeito antiviral, a gente já começa rapidamente a tentar modificar isso daí, para tentar reduzir toxicidade da molécula, para aumentar a solubilidade, com isso eu consigo torná-la mais biodisponível nos tecidos. Eu também tenho que melhorar a farmacocinética. E a propriedade farmacocinética mais importante é o tempo que essa molécula permanece inibindo o vírus numa célula. Então, veja, um dos grandes problemas com coquetel de drogas, ou com drogas em geral, é de eu dar uma droga para alguém, essa droga tem um pico de efetividade e a eficácia começa a decair. Se eu tenho 3 moléculas com farmacocinéticas diferentes e biodisponibilidades diferentes, significa dizer que em diferentes tecidos eu não vou ter as 3 agindo como um coquetel ao mesmo tempo. Perceberam? E aí a gente tem um grande problema, porque na verdade eu estou, dependendo da biodisponibilidade em tecidos diferentes, dependendo da farmacocinética em tecidos diferentes, eu vou estar causando um efeito devastador, que é o seguinte: no fígado eu vou ter só um antiviral funcionando muito bem e os outros 2 abaixo do nível de inibição. O que eu vou estar fazendo? Selecionando resistência. Tá? Eu estou ajudando o vírus a se tornar resistente. No momento que o vírus se torna resistente a uma dessas drogas, e depois num outro tecido, a uma outra, e assim por diante, rapidamente aquele coquetel todo se torna imprestável. Então, por isso que vocês estão imaginando agora o grande problema que é que das centenas de milhares de moléculas testadas, poucas são na verdade, as que vão ser eleitas e vão ter sucesso, vão poder ser utilizadas. Aqui é a amantadina, o simetrel, né? Uma molécula que foi descoberta na década de 60, usando esse tipo de screening em grande escala. E a amantadina foi muito usada no tratamento da influenza. Infelizmente, começa também a surgir resistências. E só em 1990 que a gente entendeu como o simetrel funciona de fato, apesar de ter sido utilizado e descoberto desde praticamente quase que 60 anos, só para vocês entenderem o problema. E o mecanismo, e ela desenvolve resistência rápida. Eu vou talvez mostrar algum slide para vocês. Então, aqui rapidamente, eu quero mostrar para vocês, aqui é um quadro interessante, onde eu estou vendo, por exemplo, um ciclo de replicação viral mais ou menos geral, onde você vê o vírus faz um contato, ele faz o attachment, liga, ele faz a penetração e a liberação do material genético na célula, que a gente chama de penetração e uncoating, né, desnudamento. Ele expõe a informação genética dele, a replicação, e ao mesmo tradução, e aqui são outro local onde a gente vai também ter pontos onde a gente pode controlar a multiplicação viral, no caso, replicação, e eventualmente ele vai sofrer morfogênese e vai sair da célula
sempre numa quantidade maior do que ele entrou, porque ele vai ter que biomagnificar. E essa biomagnificação, às vezes, pode ser de escala muito grande, 2 ou 3 ordens logarítmicas. Muito interessante isso. Isso é importantíssimo, você tentar impedir o máximo possível a replicação viral no início, porque as quantidades são baixas no início e sobem exponencialmente à medida que células são infectadas. Então, aqui são as diferentes etapas onde eu posso, na verdade, inibir, tenho mais 5 minutos, inibir a replicação viral. Então, a gente pode inibir aqui, a gente pode ter moléculas, tá? Aqui são as classes moleculares que podem parar o vírus, os diferentes passos da replicação viral. Então, a gente tem análogos que inibem a ligação, tipo os inibidores de fusão, fusina. Depois a gente pode ter moléculas como destransulfato, heparina, que vão impedir a penetração, e aqui eu incluiria inclusive moléculas como a hidroxicloroquina, a cloroquina, as aminoquinilonas, que vão impedir, elas vão aumentar o pH dos endossomos e vão impedir que o vírus consiga agora fazer a fusão pH mediada. Né? E essas moléculas, as aminoquinilonas, têm um efeito particularmente razoável contra uma grande quantidade de vírus. Aqui, por exemplo, na hora que a gente está falando de síntese de RNA, a gente tem a interferona, que é natural e pode ser administrada. A gente pode ter também oligonucleotídeos antissenso, que vão se ligar a essa molécula e atrapalhar a formação do complexo de replicação. Né? E a gente pode também ter os grandes inibidores também de replicação, tá? Que são os nucleosídeos, análogos de nucleosídeos e os não análogos. Tá? Eu vou acabar a aula explicando só como funcionam esses análogos de nucleosídeos, porque é muito bonito isso. Depois a gente pode ter também peptídeos miméticos que vão atrapalhar as proteases ou as proteínas virais que são encarregadas da fase final de morfogênese e maturação da partícula viral. Então a gente tem várias classes, várias quantidades que podem ser usadas. Eu queria só mostrar rapidamente para vocês que de 100 mil compostos, à medida que a gente vai evoluindo no progresso da pesquisa, a gente acaba em 10 a 15 anos com uma fração de 1 ou 2 moléculas partindo de 100 mil. Vocês verem também. E o custo disso envolve coisas da ordem de 200 milhões, 100 a 200 milhões de dólares de desenvolvimento de um único fármaco. Aqui é rapidamente como é que é feito o processo de testagem. Essa parte de descoberta, a gente está fazendo esse reposicionamento. Pré-clínico significa que eu estou usando células e animais. Depois eu entro em fase 1, onde eu já quero ver o impacto dessas drogas em pessoas. A gente usa na fase 1 geralmente poucas pessoas. E a gente pergunta se a droga é segura e tem efeito colateral adverso, assim por diante. Se a droga satisfazer a condição de fase 1, a gente vai para a fase 2, onde tem essa capacidade de inibição em humanos. Lembra que a gente já, na fase pré-clínica, já tem evidência que essa é uma molécula que inibe a multiplicação viral. Agora, na fase 2, a gente está vendo se isso acontece em pessoas, certo? Porque aí, se a gente fez os ajustes de farmacodinâmica e de biodisponibilidade, está tudo bem entendido, muito provavelmente em fase 2 vai funcionar muito bem. Tá legal, pessoal? Se tiver tudo bem na fase 2, agora eu vou para a fase 3, onde eu vou já incluir muito mais pessoas, e eu estou vendo agora a questão da eficácia. Lembra que na fase 2, como é o meu primeiro contato com poucos humanos, eu também estou acertando dosimetria, o meio de administração da droga. E eu, na verdade, já se bobear, já estou também trabalhando com pessoas na fase 2 que podem estar expostas a risco de infecção. Se algumas tomam remédio, outras tomam placebo, eu já vou ter uma certa ideia, um começo de ideia de eficácia. Agora, o grande teste de eficácia vai acontecer na fase 3, onde eu vou colocar agora milhares de pessoas. Tá? Você vê o número de anos que leva, olha como fase 3 pode levar quase 10 anos para fazer. Por quê? Porque eu tenho que ter um número grande de gente para eu conseguir identificar efeitos adversos de baixa probabilidade. Então, veja, fase 3 tem muito a ver não só com eficácia, mas com segurança também. Bom? Então, se agora, em fase 3, eu tenho resultados bem legais,
eu apresento todos os meus dados da fase pré-clínica até o final da fase 3 para serem avaliados pelo FDA. O FDA, já no estado bem avançado da fase 3, já está avaliando esse fármaco, tá bom? E aí eu entro em fase 4. A droga já está certificada, já está liberada, e agora eu pego milhões de pessoas e começo a usar a droga, sempre acompanhando ainda a questão de segurança, porque agora eu estou simplesmente tentando observar a quantidade de efeitos adversos raros numa quantidade muito grande de pessoa. Lembrem vocês que, às vezes, olha o que aconteceu com essa vacina da AstraZeneca. Eles estavam em vacina interessante, o modelo, a plataforma vacinal interessante. Mas eles tiveram 2 casos de reação adversa em fase 3 no Reino Unido, bem severos. Então, o que aconteceu com a comunidade acompanhando o desenvolvimento dessa vacina? Eles estão de olho para ver se vai ter um terceiro. Se tiver 3 ou mais casos, como o número de pessoas testadas em fase 3 é da ordem de 5 a 9 mil pessoas, significa que a gente tem 3 efeitos adversos em 9 mil pessoas. Significa que se a gente agora imaginar uma vacina que tem 3 efeitos adversos severos em fase 3 para 9 mil pessoas, se eu multiplicar isso pela população, significa que vacinando milhões eu vou ter dezenas de milhares de efeitos adversos graves, severos. E aí vem aquela pergunta essencial, custo-benefício. Se a gente vai olhar a vacina para a febre amarela, ela tem efeitos adversos na escala de 100 a 400 mil pessoas. Certo? Então a gente teve que, como sociedade, chegar à conclusão que a gente ia viver com essa quantidade de efeitos adversos. Não significa que a vacina de febre amarela não pode ser melhorada. Ela deve ser melhorada e existem pesquisas nessa direção. E aí tem várias coisas muito bacanas, eu não tenho mais tempo, aqui já esse de 1 minuto, onde a gente vê, por exemplo, sistemas de testagem. Olha que bacana esse aqui. Esse aqui eu tenho uma droga, tá? Eu vou testar drogas que inibem uma protease. Aqui eu tenho o sítio de clivagem na proteína, entre o resíduo B e C. Essa proteína está ligada a um BID e ela tem aqui um fluoróforo. Se eu quero saber se existe um inibidor da protease, é fácil saber, porque eu posso fazer isso em grande escala, porque eu vou ter essa proteína ligada no BID, e se um inibidor de protease funcionar, eu não vou liberar a parte solúvel que tem o fluoróforo. Então, medindo a fluorescência, eu consigo fazer curvas de inibição diretamente causadas por uma droga que eu esteja testando. Olha que coisa bacana, pessoal. Genial, né? Eu tenho sistemas sofisticados, eu acho isso aqui muito interessante. Eu posso pegar a proteína que eu uso, que eu preciso dessa proteína para excluir a tetraciclina. Ele é o que a gente chama de proteína de efluxo. É como um canal que joga a tetraciclina para fora, tá legal? Eu modifico ela geneticamente, coloco aqui um site que é o mesmo da protease do HIV, por exemplo. Isso aqui, experimento feito para desenvolver moléculas que seriam inibidoras da protease do HIV. Olha que bacana, pessoal. O que eu vou fazer? Se eu cortar aqui, né, porque aqui é um Pacman, é a protease do HIV. Se ela funcionar, né, ela corta, não consegue mais, a bactéria não consegue mais se livrar da tetraciclina e eu não consigo crescer nada. Lógico que isso aqui é uma bactéria sensível à tetraciclina, que está expressando também a protease do HIV. Mas, se eu conseguir adicionar um inibidor da protease do HIV, não vai inativar a proteína de efluxo da tetraciclina e vão começar a crescer colônias de bactéria na placa, na presença de tetraciclina. E com isso eu sei que essa molécula funcionou. É um sistema legal de screening, pessoal. Eu fiquei muito animado com isso aqui, acho maravilhoso. Uma coisa claramente que dá para fazer em laboratório. Então, os antiviral screenings são feitos com milhares de compostos, onde a gente pode combinar diferentes fragmentos, fazendo o que a gente chama de química combinatória.
É muito bonito isso, eu não quero entrar em detalhes, mas é muito bacana, porque isso tudo é desenhado em sílico, é baseado no conhecimento das estruturas moleculares, é século XXI completo. Eu gostaria de mais estimular vocês a darem uma olhada a isso, porque isso é o futuro profissional para vocês. É essa questão de se envolver diretamente no desenvolvimento de novos fármacos, isso é uma coisa brutalmente importante. Tudo robotizado, né? Feito em placas, algumas com 96 que a gente usa, mas tem placas com 348 poços, onde posso testar simultaneamente 384 combinações de drogas e títulos virais e quantidades de células, até placas com 1.500 poços. E eu estou sabendo já de placas com quase o dobro disso também, onde a gente faz microfluídica, onde os líquidos, as misturas são preparadas em quantidades menores do que microlitro e são dispensados em placas com muito mais poços. Ou seja, a tecnologia robotizada evoluindo para testar uma quantidade absurda de combinações de quantidades de células, títulos virais e diferentes moléculas em diferentes concentrações. Tá? Eu não quero, eu estou tentando andar muito rápido. A resistência antiviral a gente já tratou. Os mecanismos de resistência têm a ver com a quantidade de erro. Eu expliquei para vocês muito por cima de que, por exemplo, um vírus que no HIV, a cada vez que ele copia o genoma dele, ele incorpora um erro. Então ele está... Isso é a lei do Maynard-Smith, que mais ou menos 1 sobre o tamanho do genoma é a taxa de mutação. Então, quanto menor o vírus, mais rápido ele pode mutar. Porque acima disso a gente entra numa catástrofe informacional. Então, por que os vírus de RNA tendem a ser pequenos? Porque eles podem mutar muito e, com isso, negociar os sistemas imunes dos hospedeiros. Tá? Então, a gente tem uma taxa muito elevada de mutação e a gente rapidamente sabe quantos genomas a gente precisa para desenvolver a resistência para drogas. Tá bom? Aqui eu queria entrar na parte final da aula, mostrando para vocês o ciclovir, grande molécula usada no tratamento. A Regina teve recentemente um problema com herpes e ela usou moléculas dessa classe aqui. Vocês estão vendo um didioxiinosina? Está vendo? Isso aqui, se eu tenho os quatro bases nitrogenadas, vocês rapidamente vão entender todo o racional de construção de inibidores de replicases. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é um inibidor para o HIV. Isso aqui é um inibidor de uma DNA polimerase, que é transcriptase reversa e uma DNA polimerase. Olha que legal, pessoal. Se a gente olhar os 4 bases que a gente tem, elas estão aqui apresentadas como o quê? Adenosina, guanosina, você vê que a diferença entre elas sempre é na base nitrogenada. Vocês percebem que a pentose é sempre igual em todo mundo. O que é mais importante vocês observarem na pentose é que essa hidroxila aqui, ela vai ser fosforilada e ela, quando ela está no estado de trifosforilação, ela é considerada um nucleotídeo. Antes disso, é um nucleosídeo. Tá legal, pessoal? E por que ela tem que estar trifosforilada? Porque na hora da síntese da cadeia do DNA, ou do RNA, do DNA, desculpa, nós vamos ter o fosfato 5' fazendo um ataque nucleofílico, né, esse fosfato 5', fazendo um ataque nucleofílico na hidroxila 3'. Só se eu tiver a hidroxila 3' que eu vou conseguir sintetizar ácido nucleico. Então, olha que loucura. Agora vamos olhar de novo o AZT, por exemplo. Vocês perceberam que em vez de ter uma hidroxila na posição 3', você tem um grupo amino? Isso aqui é uma azidotimidina, isso é um nucleosídeo baseado na timidina, igualzinho a timidina, a diferença sendo que, em vez de ter uma hidroxila na posição 3', eu tenho um grupo amino. Tá? Olha como eu posso variar isso daqui. Eu posso
criar uma outra molécula agora de ovarinho também pondo um cloro em vez de um grupo metil aqui. Um flúor, desculpa, conjugado com carbono, tá? Por carbono. E depois eu posso também modificar isso, colocar um grupo de iodo, ou seja, essa molécula agora vai ter limitações espaciais. Mas o que mais importa para a gente é ficar atento a essas alterações na pentose. Tá legal, pessoal? Olha a de dioxicitidina, não tem nada aqui. Olha a lemivudina, 3TC, outra droga que é muito usada em conjunto com a azitimidina. Assim, essas são 3 moléculas que são usadas contra o HIV. Aqui eu tenho um grupo SH, eu não tenho mais um OH. Então isso aqui vai inibir o alongamento da cadeia. Vamos agora olhar o aciclovir e o ganciclovir. Eles não têm essa parte de baixo aqui, não tem o carbono 3', nem o carbono 2'. Não tem, tá legal? Não é uma pentose. E mesmo o ganciclovir, apesar de ter um grupo hidroxila aqui, ele está numa posição estericamente errada em relação à posição que a hidroxila devia estar. O ganciclovir tem alguns usos particularmente relevantes, mas é uma variação do aciclovir. Então vocês entenderam que um análogo de nucleosídeo nada mais é do que uma molécula que a gente pega os 4 nucleotídeos principais e modifica geralmente ou na base nitrogenada ou faz uma modificação na hidroxila 3'. Isso era talvez a mensagem principal que eu queria dar para vocês. Para concluir, eu queria só mostrar para vocês uma coisa bem legal. Voltamos a ver aqui o aciclovir, tá? Vocês lembram que ele não tem mais aquela pentose, não tem mais a hidroxila 3'. Fora isso, ele é uma guanosina, né? Que tem essa diferença estrutural. Como é que ela vai... Olha que coisa genial que tem no aciclovir. Qual é o modo de ação dele é genial. Isso aqui normalmente não entra na célula. Tá? Mas, quando você está infectado pelo herpes simplex 1, ele tem uma enzima chamada timidina quinase, que vai fosforilar o aciclovir, importando ele para dentro da célula. Depois é uma GMP quinase difosforila, depois a NPD quinase trifosforila, e agora isso pode ser incorporado na síntese do DNA. Como não tem mais uma hidroxila 3', que está presente aqui na guanosina, eu vou parar o alongamento da cadeia do herpes. Tá legal, pessoal? Então, vocês entenderam? O grande barato aqui é que essa droga ela vai ser seletivamente importada unicamente nas células que estão infectadas por herpes, que estão com replicação de herpes e, portanto, produção dessa timidina quinase do herpes. Isso aqui é o melhor de todos os mundos, porque é um mecanismo onde o vírus é fundamental para importar a droga que vai inibir ele. Tá legal? Bacana, hein, pessoal? Pois o aciclovir, ele tem sofrido modificações, aumenta a biodisponibilidade, e biodisponibilidade maior significa que com menos droga eu vou ter mais efeito e, portanto, menos resistência. Tá? Os problemas é que, por exemplo, mesmo o herpes vírus replicando muito devagar, ele também tem problemas severos com resistência. Isso é um grande problema, porque a replicação do herpes expostos, a aciclovir é um problema sério quando a pessoa é um portador do HIV, porque o herpes replica muito, as pessoas são imunodeprimidas, eles estão sempre com manifestação hepática. Eu tenho que dar muito aciclovir para o portador do HIV, e eventualmente surge resistência. Porque eu estou contando com a ação do aciclovir e a ação da imunidade, né? E num indivíduo mais imunodeprimido, eu vou segurar só no aciclovir. E, eventualmente, vai surgir uma mutação de resistência em herpes, e aí esse vírus ele causa neuroinvasão, e uma das coisas terríveis que acontece nas pessoas com AIDS é essa encefalite herpética que é letal. Tá legal? Então, vários mutantes do gene TK, que eu falei para vocês, que é o gene importantíssimo, que é o que vai importar de forma seletiva o aciclovir na célula
que tem replicação do herpes, podem acontecer, ele se torna menos efetivo, e aí a gente acaba com a gente chama de weapon of last resort. A gente acaba com a última arma possível, que é o foscarnet, né? Muito efeito colateral, mas, por exemplo, nesses pacientes aqui, portadores do HIV, numa fase de encefalite herpética letal, você vai entrar com foscarnet no cara, e muito provavelmente esse é um indivíduo que já está bem complicado, tá bom? Então é a segunda barreira. Aqui é a amantadina, como ele funciona, ele vai ter uma operação a nível muito parecido com a cloroquina, ele está atrapalhando a fusão pH mediada, por exemplo, da influenza. E o problema é que essa molécula, esse poro aqui, ele rapidamente pode ter, mesmo na membrana viral, né, ele vai poder atrapalhar esse passo aqui, que é onde eu preciso agora liberar, alterar o pH interno para poder liberar os nucleocapsídeos virais da influenza, que são 8, que tem que ir para o núcleo, que é o único caso um dos pouquíssimos casos de vírus de RNA que tem que mandar o genoma dele para dentro do núcleo. Geralmente o vírus de RNA faz todo o trabalho no citoplasma, como vocês já aprenderam. E aqui são os lugares onde ela pode se ligar e onde que ela vai formar os resíduos que formam resistência à amantadina. Então, a amantadina é uma droga que foi muito usada para influenza, mas e a resistência que surge é impedir que esse processo de fusão não aconteça. Aqui, novamente, a gente olhando outros aspectos inibidores de neuraminidase. A neuraminidase é uma molécula muito importante que a gente tem que cortar, desligar o vírus da célula na hora que ele sai, na hora que ele está brotando. E a neuraminidase, ela tem essa função muito importante de desligar o vírus para que ele possa sair. E a gente tem, por exemplo, o Tamiflu, que é um inibidor de neuraminidase. E a gente consegue agora perceber que começa a surgir resistência também. Tá? Outras moléculas aqui, tá o Tamiflu, inibidor de neuraminidase. Essa foi uma molécula que, de maneira desastrosa, foi receitada para o combate ao coronavírus. O coronavírus não tem uma neuraminidase que faz esse tipo de ligação com ácido ciálico. Foi uma grande estupidez. Talvez a única justificativa é dizer, talvez as pessoas tivessem em janeiro, né, quando começou o ciclo, mais infectados por influenza, que é um absurdo, porque o surto de influenza começa agora, aliás, começava em julho no Brasil. De qualquer maneira, foi uma recomendação equivocada dada pelo nosso sistema de saúde, que custou uma quantidade enorme de vidas. E aqui, a resistência, por exemplo, ao Tamiflu e Relenza, né, onde a gente vê quais são os aminoácidos que causam resistência, já é bem conhecido. E o mais particularmente relevante dessa forma de resistência ao Tamiflu e ao Zanamivir é que o sítio de mutação, veja, gostaria até que vocês entendessem, os aminoácidos que mudam estão em posições transmembrana, não estão no sítio de interação entre as drogas e o receptor, tá? Viral, a neuraminidase. Eles estão aqui dentro, e a razão disso acontecer é o que a gente chama de efeito alostérico, né? Tá? Que quando eu posso mudar uma proteína num local e ela distante daquele local vai ter uma reorganização de configuração, estericamente esses átomos vão ficar em posições diferentes e vai afetar de maneira, vai dificultar a ligação, por exemplo, do Tamiflu de se ligar no receptor, tá bom? Eu acho que é isso. Aqui são outros compostos importantes. Isso aqui era um composto importantíssimo para alguns receptores, onde a gente viu que a molécula, na verdade, diminui o contato dos receptores com essas ICAM, que são proteínas de adesão celular, que têm dificuldade para reagir com certos receptores virais.
porque elas vão afetar essa ponta aqui dessas proteínas de adesão, fazendo um contato produtivo com a VP1 do vírus da polio. Tá? Então, aqui a gente pode ter uma molécula que entra aqui e atrapalha essa conexão. Só para mostrar para vocês várias diferenças, estratégias diferentes. Aqui só um pupurri de moléculas, tá? Com diferentes propriedades, capacidades de inativação. Só que mostra bem essa parte de química combinatória, onde a gente modifica rapidamente moléculas e vê quais dessas têm melhor ou pior efeito. Né? Aqui é um inibidor de protease da hepatite C, isso é um grande achado, o Telaprevir, que vai inibir a NS3. A NS3 ela é inibida pelo Telaprevir porque ela entra no sítio, ela está entrando aqui, ó, ela entra no sítio ativo da NS3, competindo com os sítios de clivagem que ela tinha que processar agora NS4, NS4B, NS5A e NS5B. Então, todas as proteínas do complexo de replicação e as proteínas não estruturais, elas dependem do processamento da NS3, que agora está inibida pelo Telaprevir. Lembrando a vocês que com a descoberta do sofosbuvir, que é um excelente inibidor para replicação do vírus da hepatite C, a gente hoje chegou num ponto inteiramente inédito e maravilhoso, que é ter a certeza que a gente pode eliminar a hepatite C das pessoas. Tá? E ainda mais a gente tem agora também o Telaprevir, ou seja, a gente hoje tem ferramentas. Que as novas drogas estão no pipeline para hepatite C. Olha aqui o sofosbuvir que eu falei tão bem para vocês e que tem uma ação muito boa contra o vírus da hepatite, o vírus da febre amarela, tá? Então você vê como de não ter absolutamente nada há poucos anos atrás, a gente rapidamente já tem uma grande classe de moléculas como o sofosbuvir e várias outras. Esse aqui é o sofosbuvir, tá vendo? E combinações interessantes com outras, entre outras moléculas, tendo efeitos interessantes. Isso daqui, por volta, esse slide é 2018, vocês veem que algumas já foram aprovadas, que nós fomos mover em 2013, e algumas estão em 2018, eles estavam em fase 3, fase 2, assim por diante. Tá? A gente já tem todas essas moléculas aprovadas. Sofosbuvir, o Telaprevir, que eu vou mostrar, que é inibidor de protease, e tem mais essas duas, a Boceprevir e Cimeprevir da Merck e da Janssen. Tá? Aqui são os alvos, vou acabar aqui, pelo amor de Deus, que já passei 22 minutos. Aqui são os alvos, novamente, onde a gente pode bloquear a infecção, por exemplo, HIV. Tá? Então, vamos supor que ele sai de uma célula e infecta a outra. Tá? Estou mostrando a mesma célula, mas imagina ele sair daqui, ir para uma outra célula e começar o processo. Então, temos os inibidores de fusão, os competem com a ligação. Quem conhece uma droga natural que faz essa função, assim, de bloquear o attachment, a ligação do vírus com a célula? Quem de vocês lembra de algo que faz exatamente isso? Natural. Quem pode me responder isso? Bom, eu estou falando aqui do anticorpo. Pois quem que controla a fusão? A gente pode agora regular, inibir fusão via a não alteração dos pHs. Eu falei para vocês de moléculas que nem a amantadina ou das aminoquinilonas. Né? Depois eu posso ter inibidor de transcriptase reversa, a gente viu como eles funcionam. Depois a gente pode ter também inibidores da maturação viral, que são os inibidores de protease. Eu esqueci de falar também os inibidores de integração do vírus do cromossomo, parte do HIV. Tá bom? Novamente aqui, vocês estão vendo o AZT, o mesmo processo, nucleosídeo virando nucleotídeo e bloqueando. Tá? Vê que não tem um amino em vez do
da hidroxila 3'. Tá bom? Eu acho que todo o resto aqui, isso aqui é só o inibidor da protease funcionando. Você vê, ele não consegue. Quando eu inibo a protease, que é essa bolinha amarela, eu não consigo dar esse pulo da fase 4, que é de maturação. Se essa protease já vai com uma molécula aqui de dentro errada, complexada com o inibidor de protease, o vírus não matura e não é infeccioso. Tá bom? Aqui é o sítio de clivagem do inibidor da protease do HIV, e aqui é o saquinavir e o duranavir, que tem esse sítio de clivagem também, tá vendo? E isso aqui é o lugar onde se liga no sítio ativo, e aqui é onde cliva. Então, o saquinavir vai ligar dentro da protease do HIV, desse dímero, o verde e o azul, e não vai deixar que ela consiga processar o GAG do HIV, que tinha que ser processado. Depois tem os inibidores de integração, não queria gastar muito tempo, mas eles, basicamente, essa molécula, que é a integrase, vai cortar o DNA da pessoa e colocar aqui o cDNA, que está complexado com ela, do vírus, e agora ligar, integrar dentro do cromossomo. Tá? Então, essas moléculas são inibidores da integração, a gente sabe que eles causam esse fenômeno aqui. Tá bom? E aqui o Marovic é um inibidor do correceptor, muito bacana, isso é uma molécula bem nova, que não permite o GP120 do HIV de fazer um contato efetivo com o CCR5. Ele precisa fazer esse contato com o CCR5 para também agora ter para efetuar um contato mais efetivo com o CD4 e conseguir agora expor a GP41 para fazer uma fusão efetiva. E é isso, pessoal. Eu acho que a única coisa que eu queria mostrar para vocês agora rapidamente são todas as moléculas, novamente um menuzinho de moléculas importantíssimas e a velocidade de aprovação de algumas delas. Isso vai estar na aula que vai ser dada para vocês. E aqui o impacto do tratamento antiviral no salvamento na vida humana, onde a gente praticamente inibiu 4,2 milhões de mortes previstas na ausência de antivirais para HIV, e a gente provavelmente impediu 800 mil pessoas, isso aqui é uma referência do Racanello, até 2018 a gente provavelmente, entre aspas, impediu 800 mil crianças serem infectadas. E agora a coisa mais recente são essas moléculas, o tenofovir, o antricibatibine, que são usadas com o que a gente chama de profilaxis pré-exposição. Então seria, a pessoa sabe que vai entrar numa situação de risco, ele preventivamente toma um remédio e com isso ele não é infectado pelo HIV. Então, é só acabar para vocês dizendo que a gente tem uma quantidade enorme de genomas de HIV no planeta hoje e grande parte deles estão testando a malha de transmissão humana e tentando rapidamente evoluir a resistência. Eu queria acabar aqui dessa forma. Bom, Paulo, obrigada pela excelente apresentação, muito rica. E a gente pode abrir as perguntas. Eu teria alguma coisa para te perguntar rapidamente e depois deixar o pessoal te perguntar. Queria te perguntar sobre o HIV mesmo, que você destacou tanta resistência aos antivirais. Dada essa alta resistência aos antivirais e dada essa não tão grande gama, né, de antivirais, como as pessoas, como a gente tem uma longevidade muito grande hoje, né? A gente tem uma longevidade muito grande dos indivíduos com HIV, e a gente tem muitos indivíduos que vêm desde a década de 90, 80, tomando esses coquetéis.
esses coquetéis não devem ter mudado tanto, né? Eles vêm resistindo pela mesma baixa probabilidade de resistência dada ao número de antivirais, ou não é pela qualidade, né? Não é porque estão sendo introduzidas novas drogas, né? Não, eu tenho uma notícia muito ruim para dar. Não é muito bom o que eu vou falar aqui. Apesar de a gente ter o coquetel, eu vivi isso lá na Escola Paulista e vivi durante a VGDN também, e até recentemente, até 2016, quando eu ainda continuo analisando os dados da VGDN. São pacientes que a gente acompanha há mais de 20 anos. Uma das coisas terríveis, Maria Regina, é que você vai ter que fazer ajustes na terapia de cada indivíduo com o tempo. Andressa, um grande abraço no coração para você e para o Daísa. Obrigado. Obrigado, Yasmin. Vocês são as pessoas que motivam a gente a fazer isso. Vocês entendem que eu falo para a Maria Regina o tempo inteiro que vocês são os nossos filhos que a gente nunca tem a chance de abraçar. E me dá uma dor no coração, mas a gente vive com isso. Queria agradecer demais essa participação de vocês. Eu quero que vocês entendam que a gente, apesar de não ser exatamente o seu orientador ou professor, vocês têm acesso a nós, né? Quiserem conversar, precisarem de documentos, precisarem de indicações de material de leitura, assim por diante, tá? Então, vocês, por favor, fiquem disponíveis. A gente também. Lembre que vocês dão muita alegria para os professores quando vocês percebem que vocês estão deixando a gente participar do processo formativo de vocês. É a parte mais legal da nossa profissão. Acho que é a parte mais legal. Por isso que a gente está dando aula na universidade. Né? Mas, Maria, vamos voltar para essa questão dos antivirais e da problemática. De maneira geral, a gente sabe pelos 2.000 pacientes que a gente tem acompanhado desde 2002 que eles vivem em média 25 anos a menos, desculpa, de vida. Isso é 25% a menos, desculpa, a vida deles, comparado com a população não infectada por HIV. Então isso aí já é uma coisa terrível, porque essa pessoa está respondendo ao tratamento. Mas o problema é que a resposta ao tratamento é sempre uma resposta meio complicada. Porque uma das 3 drogas não começa a funcionar bem. Você vai ter que mudar, às vezes, não só uma, tem que mudar 2. Porque quando você sequencia o vírus no paciente, você descobre que ele já tem mutação de resistência que vai impedir o uso de várias outras. Então, veja, é como se fosse um rabbit hole, um buraco de coelho que fica cada vez mais estreito. À medida que a pessoa começa a entrar nessa questão de ter resistência, você vai rapidamente ficando sem recurso. Porque não tem tanta medicação. Exato. Tem? Quantos? Não tem. Você tem... Está numa das tabelas aqui, eu não sei exatamente de número, você acaba sempre com uma coisa próxima de 15, 20 moléculas, às vezes caríssimas que você tem, e as opções mais baratas, mais disponíveis, em 20 e poucos anos, rapidamente algumas pessoas esgotam essas. Certo. Pavoroso. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, é aquela questão da biodisponibilidade. Muitas pessoas estão com um problema muito sério porque elas não estão expostas necessariamente em toda a tridimensionalidade organísmica as mesmas condições farmacodinâmicas e biodisponibilidade das drogas no tempo. Você imagina que eu tomo remédio agora, tem um pico daqui a meia hora, 1 hora, depois começa a cair. Você imagina? E aí eu vou tomar de novo a próxima dose, não sei daqui a quantas horas. Então tem fases onde a quantidade de drogas, se o indivíduo é um indivíduo que limpa muito mais rápido do sistema dele uma droga do que outro, ele vai estar se expondo ao surgimento de vírus resistentes. Então, é um problema enorme. Eu gostaria de deixar aqui para todos vocês que estão assistindo uma mensagem bem clara.
A melhor coisa que você pode fazer com o HIV é não ser infectado por ele. Porque ele não é uma doença crônica que pode ser administrada por drogas, como, por exemplo, uma diabetes que você vai administrar insulina para alguém. Não é assim que funciona, pessoal. Por favor, fiquem bem ligados nisso, tá? Então, vocês tomem bastante cuidado com esse vírus. Bom, tá ótimo. Eu tenho mais alguma coisa para te perguntar, mas deixa eu dar oportunidade para outros que queiram perguntar. Gente, quem quiser, quem tiver, eu acho que pode até abrir seu microfone e ir perguntando. Mais alguém? Mais alguém? Então, bom, então eu acho que eu vou aproveitar e fazer mais uma questão. Obrigado, Maria. Paulo, é o seguinte, quando você fala tão entusiasmado, né, sobre o aciclovir, tão eficiente, ele é muito eficiente com relação ao EP simples, né? Mas com relação ao EP zoster, ele não me parece tão eficiente, uma vez que a gente tem que tomar 20 comprimidos por dia. Não, ele pode ser bem eficiente com uma dose bastante elevada, mas, felizmente, com uma dose bastante elevada pelo mecanismo de ação, ele não se mostra com efeitos colaterais problemáticos, né? Não me pareceu. Mas depois dessa produção, dessa descoberta do aciclovir, ganciclovir, etc., não apareceu mais nada de novo. Há quantos anos está o aciclovir no mercado? Porque eu me lembro quando houve assim, nossa, a herpes está resolvido com aciclovir. Nada mais, não tem aquelas moléculas, um painel novo, como você mostrou lá para hepatite C, não tem mais nada de novo assim? Eu acho que... Olha, a sua posição é ótima, Regina. Eu acho que isso daí é quase que um estímulo para os jovens que estão ouvindo. Eu acho que, por exemplo, projetos desse tipo deveriam ser iniciando, por exemplo, nessa fase de conceitual, de desenho, né, de prova de conceito. Isso deveria nascer dentro da universidade, seriam projetos incríveis para esses jovens, né? Mas não é bem para os jovens. Não, mas eu digo que... Mas por exemplo, academia mesmo, sabe? Eu só queria dizer que a indústria não se interessa pelo seguinte. Vocês viram o custo de desenvolvimento de um fármaco? Vocês viram que eu começo de 100 mil moléculas e 15 anos depois eu chego em alguma coisa como 2 ou 3 ou 4 moléculas, depois de ter gasto 200 milhões de dólares. Né? Vocês viram aquilo? É verdade. Então, isso é uma situação que faz com que os nichos que já estão ocupados por moléculas que funcionam tenham enorme dificuldade de ser superados, a não ser que realmente a molécula cause problemas. Uma das coisas, por que tem tanta molécula para vírus de RNA? Porque esses fazem resistência a tudo. Então, por mais que eu desenvolva uma molécula para HIV, sempre vai ter mercado para uma outra. Exatamente para os indivíduos que estão experimentando falência terapêutica sem a capacidade de recorrer aos variantes que já as opções disponíveis, entendeu? Então esse é o grande problema. O sucesso de uma molécula inibe o surgimento de alternativas. Por isso que, por exemplo, olha, vamos pensar na vacina da febre amarela. É uma vacina extremamente antiga, desenvolvida praticamente no final dos anos 30, extremamente eficiente. Em 1950 ela já estava sendo usada em grande escala e não se modificou até hoje. E ela é problemática, ela causa efeitos adversos severos de maneira significativa quando você vai vacinar milhões e milhões de pessoas. Tá? Mas por que não é feito nada para substituir ela? Porque o mercado não entende isso como necessário. Aí que parte, e aí eu volto a dizer, que aí que parte
uma política de Estado financiando a universidade para desenvolver alternativas para várias coisas. Então, o ideal seria vacinologistas, virologistas, médicos se reunirem e apresentarem para o governo, por exemplo, uma lista de alternativas necessárias para as coisas que estão funcionando, que não vão ter, digamos assim, apelo para a indústria. Exato. E aí, não é? Então aí a gente está dando espaço para essa meninada que está aqui hoje ouvindo a gente, a terem imediatamente, a nível de projeto de pós-graduação, um envolvimento em programas e projetos que vão ter um impacto na população brasileira diretamente. Acho que, por exemplo, eu quando eu fiz meu doutorado na Inglaterra, uma das coisas que eu percebi, que me deixou muito chocado, é que eu era o único estudante no National Environmental Research Council, Instituto de Virologia do NERC, que fazia o que eles chamavam de Blue Sky Science. Eu vim com o dinheiro do CNPq para fazer o que eu queria. Todos os outros lá tinham um orientador da universidade e um orientador da iniciativa privada. Todos eles com projetos que eram financiados pela iniciativa privada, dentro da Universidade de Oxford. No começo achei muito legal, mas depois eu fiquei um pouco de vergonha, porque eu, inclusive, comecei a perceber que o meu projeto de doutorado talvez tivesse... Foi bom para mim, para minha educação, mas não foi em si diretamente útil para a sociedade. Então, eu confesso que eu vivi um período, não digo de vergonha, mas um período de um pouco de reflexão. Porque eu estava trabalhando com evolução, estava trabalhando com aspectos praticamente básicos de ciência, em modelos, se tem evolução neutra, se tem evolução positiva, modelos de... Eu trabalhei no primeiro trabalho de filodinâmica que foi publicado, ou seja, como é que... Eu me lembro quando a gente publicou esse trabalho no PNAS, encheu de televisão lá, porque o mundo inteiro ficou sabendo de que a diversidade genética da dengue crescia com a população humana. Imagina você tendo que falar com televisão do Texas. Os caras perguntam, quer dizer que vai sumir o mundo? Quer dizer que todo mundo vai morrer? Quer dizer, foi primeiro grande choque meu de perceber que a imprensa, às vezes, fica extremamente oriçada por coisas que são só de relevância científica básica, sem nenhuma implicação direta no cotidiano das pessoas. Em teoria, teria uma implicação. Mas você vê, foi a única ligação que eu tive. Depois teve um outro trabalho também com o prion, que aí foi uma bagunça enorme, que a gente mostrou uma ligação entre o prion da vaca e o prion humano, e aí também foi uma bagunça enorme. Trabalho que a gente publicou na Nature. Mas veja, também não foi um trabalho que solucionou o problema da vaca louca. Simplesmente mostrou uma possível conexão entre os dois prions, num ponto onde a proteína faz contato e transfere a forma patogênica de uma proteína para outra. Trabalho especulativo. Resolveu a vida de alguém? Não. Mas teve grande relevância para a mídia. Sim, então, veja, então, apesar de trabalhos que nem esse poderem até ter destaque e serem muito divulgados, é diferente de eu ser um aluno que estou trabalhando numa versão nova de uma vacina, que hoje, se tivesse trabalhado nisso nos anos 90, hoje a gente tivesse uma alternativa que pudesse estar reduzindo a morte das pessoas que estão morrendo por efeitos adversos vacinais. Exato. Então, eu vou viver com esse problema. Exato. Alguém mais tem algum questionamento para o professor Paulo? Ninguém mais? Bom, Paulo, então, eu quero agradecer muito a sua participação, fico feliz de nos encontrarmos, né, novamente, e agradeço em nome da nossa disciplina e da pós-graduação a tua participação. Muito Olha, eu queria agradecer muito você, Marina, eu queria deixar do fundo do meu coração um agradecimento a Marina, a Yasmin, a Andressa, a Odaísa, tá? Obrigado. Eu quero agradecer demais a Aline também por ter acompanhado. Eu quero dizer que eu gostei demais de falar com vocês. Foi um prazer enorme poder falar isso. Eu quero agradecer muito a Márcia e a Marina,
que me deram não só espaço para eu falar para vocês em antivirais, mas eles me encorajaram um pouco para falar também do que eu faço como pesquisa, que eu não queria falar, eu fiquei um pouco envergonhado, mas eu acabei aceitando a oferta delas. Eu tentei passar para vocês alguma coisa que dê para vocês uma ideia do que a gente pode fazer na nossa vida profissional. Eu espero ter tido um impacto positivo em todos vocês e queria deixar um grande abraço para todo mundo e agradecer demais isso. Até logo. Obrigada, Paulo. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer escutar você. Obrigado, Márcia. Um grande abraço. Obrigada, gente. Então, nós vamos encerrar aqui e até a semana que vem. Tchau, Beijo. Tchau. Tchau, tchau.